A partir do verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente mataria todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e a outro tanto, se de certo a esta horas amanhã não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi, aleluias, ao deserto a caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu-lhe em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta, come. Ele olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Verso 6. E olhou, e eis que a cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre onde? Guarda isso, aleluia. Viu quem é meu filho aí, né? Guarda isso. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Chegando, entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam tirar a minha vida. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Os irmãos bem conhecem, aleluias. Na quarta-feira passada nos foi trazendo uma introdução muito profunda acerca, aleluia, da história do profeta Elias. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Só para recapitular, só para dar uma abrida novamente na mente, nós sabemos que o profeta Elias, ele foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia. Aleluia. Se alguém que teve mais conhecimento biblicamente dizendo, esse alguém foi Elias. Aleluia. E a história dele vai possuir um papel muito ativo na narrativa da história bíblica. Ou seja, o profeta Elias, ele viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Acasias, lá no Reino Norte. Por que, aleluia, eu estou trazendo isso? Porque os irmãos sabem que depois da morte de Salomão, seus filhos, aleluia, não entenderam bem como que era dar seguimento. Louvado seja Deus. Então, aleluia, agora vem uma divisão das tribos. Louvado seja o nome santo do Senhor. 10 de um lado, 2 do outro, Reino Norte, Reino Sul. Aleluia. Os irmãos ouviram o canto da quarta-feira como uma introdução de pregação no domingo, de ceia aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero trazer para a igreja, aleluia, segundo o que o Senhor, aleluia, tocou no meu coração, quando eu estava meditando sobre a passagem de Elias, quando eu estava meditando sobre a oportunidade a qual me foi dada para poder ministrar, aleluia, ao Senhor, louvado seja Deus, para as nossas vidas. O meu ver, biblicamente, foi o que? Aleluia, quando nós falamos de medo,
louvado seja Deus, nós precisamos entender o seu significado. Aleluia. Por que é que um homem que, aleluia, ele teve tamanha ousadia de dizer: olha, não vai chover sobre a minha palavra, e não choveu sobre a sua palavra, agora ele se encontra numa situação como essa? É dificultoso, aleluia, olharmos para uma situação de coragem, aleluia, e não demorar muito por causa de uma fala. Nós já vemos agora como uma pessoa ficando com medo tão absurdo, capaz, aleluia, de sair do ambiente que ele estava e ir para um lugar mais longínquo. Louvado seja Deus. O medo, o que é o medo? O medo, ele é um estado afetivo. Aleluia. O medo, ele vai iniciar-se na mente. Estado afetivo, suscitado pela consciência do perigo. Então, quando a minha mente ela sente, louvado seja Deus, uma situação de perigo, aleluia, vai começar a suscitar em meu corpo respostas, aleluia, sobre uma consciência de tal perigo. É tanto que eu só posso mexer as minhas mãos, como você está vendo eu virar ela, eu mexer ela de um lado para o outro, porque a minha mente está mandando ordem para que ela se mexa. Assim também, aleluia, os pés. Então, quando ele se vê naquela situação, aleluia, automaticamente o medo toma conta. E tomando conta, aleluia, ele não se vê em outra situação a não ser se mover da maneira que ele se moveu. E qual foi a maneira que se moveu? Eu preciso sair desse ambiente. Eu preciso sair dessa situação o mais rápido possível. Louvado seja Deus. Mas o medo, aleluia, ele também, aleluia, é como, eu posso dizer, ele tem duas características. Ele tem a emoção humana, aleluia, e ele também age, louvado seja Deus, como obstáculo para impedir, aleluia, de eu tomar decisões. Então tem medo em que, aleluia, eu me vejo em perigo e eu procuro, aleluia, sair dessa situação. E tenho medo, aleluia, de porventura eu precisar, aleluia, tomar uma decisão de comprar alguma coisa, de formalizar alguma coisa, de fazer parte de uma empresa, de ser dono de uma empresa. De repente aquilo me cerca a grau ponto, aleluia, sobre o medo da ração humana e sobre esse medo, louvado seja Deus, que te faz sair, aleluia, de ambientes, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, voltando, aleluia, para a vida do profeta Elias, nós vamos entender, aleluia, que o Senhor tem um grande chamado com ele. O chamado com ele, aleluia, do Senhor não tinha terminado ali como ele pensava. Aleluia, quando ele toma a decisão de partir, aleluia, ele vai deixar quem o acompanhava, aleluia, vai seguir só, aleluia. E olhando para essa situação, nós vamos ver o seguinte, aleluia, ele vai deitar, depois de caminhar algum tempo, debaixo de uma árvore. E nós lemos no texto bíblico que agora em consciência, ele vai falar: eu não sou melhor que os meus pais. Para mim, é melhor que se acabe agora. Aleluia. É aquilo que eu falei sobre o medo como emoção humana. Começou a tomar conta, aleluia, da mente dele. E aleluia, ele começou a visualizar perigo. Então ali, aleluia, ele pensa que para ele o fim, aleluia, seria o melhor naquele momento. Porém, Elias, quando ele foi chamado, louvado seja Deus, para ser profeta, aleluia, em meio àquele momento, em meio àquela situação em que o Senhor precisa usar alguém, louvado seja Deus, porque o seu povo está sendo induzido por causa, aleluia, de um relacionamento que não foi por Deus, de Acabe com Jezabel, aleluia, agora o povo se vê, louvado seja Deus, cocheando em dois pensamentos. Quem nós estamos ouvindo? Ao Deus dos nossos pais, aleluia, ou ao Deus pregado por Acabe e por Jezabel, que são reis, aleluia, e nos domina, louvado seja o nome santo do Senhor. Para acabar com tudo isso, Deus suscita Elias. Deus pega ele, aleluia, como instrumento, e fala: olha, vai ser você, aleluia, que eu vou usar para dar um basta nisso, aleluia, porque eu criei um povo, eu criei, aleluia, não foi, aleluia, para adorar outros deuses, eu não criei ninguém, aleluia, para glorificar outra coisa, a não ser quem
acerca das coisas que andam acontecendo por aí. Pastor, você viu a história do bebê reborn? O bebê reborn na minha época era o Chuck. Era o fofão, né? Quem é deve ter um fofão? Esse bicho estava nele, né? A pastora Alessandra. O bicho estava nele. Esse era o bebê reborn da época. Eu falei assim, eu não, nunca inteirado nisso, mas eu preciso me inteirar, porque se porventura eu me deparar com uma família dessa, já pensou? Eu sendo convidado para ir orar numa casa, chegar lá na casa lá. O pai e a mãe, 5 bebês reborn lá na do sofá. Pastor, ora aqui por eles. Eu vou ter que ter uma resposta cabível, então, buscar o porquê disso aí, buscar entender o porquê que o ser humano hoje ele está se levando a isso. É muito importante para nós que pregoamos a palavra. Retornando, aleluia, o que nós estamos conversando, aí uma moça perguntou assim, pastor, o bebê reborn, mas o meu tio, ele tem um cachorro que parece gente. Quando ele vai viajar, coloca até no hotel, misericórdia. Eu já cheguei para falar para ele, eu falei assim, não fala nada com ele. Nesse momento, você não fala nada com ele, porque ele sabe, aleluia, do seu praticado. Espera o momento certo. Espera, aleluia, você adquirir tal confiança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque talvez você não vai ter uma outra oportunidade de poder conversar com ele acerca, aleluia, daquilo que ele acha que é certo para a vida dele. Então você aguarda esse melhor momento. Você acha que Elias, quando ele apareceu, ele já apareceu já metendo o pé na porta? Não, aleluia. Ele aparece, louvado seja Deus, e ele vai entender toda uma situação, pastor Rogério. Aleluia. Ele vai olhar para aquele povo e ele vai entender, olha, ao invés de vocês estarem buscando aquele que é digno de ser buscado, aleluia, vocês estão cocheando com 2 pensamentos. Vocês estão, aleluia, sendo induzidos por outras pessoas. E aí ele foi procurar saber a fundo o que é que de verdade estava acontecendo, a grau ponto de ele saber que havia profetas, louvado seja Deus, por parte de Acabe e de Jezabel, louvado seja Deus, que induziam, aleluia, aquele povo a pensar de outra maneira, a não ser glorificar o único e verdadeiro Deus. Opa, o negócio está aí. Mas como que posso, aleluia, atingir, louvado seja Deus, chegar ao ponto de eu perguntar, aleluia, eu preciso saber quem é que vocês agora vão decidir adorar, se a Deus ou se a Baal. Então já que Deus me chamou, já que Deus, aleluia, suscitou uma obra na minha vida, então eu vou acreditar nela. Eu vou acreditar nesse chamado de Deus, aleluia, sobre a minha palavra. Não vai chover, aleluia. Alguma coisa precisa acontecer, aleluia, para que esse povo possa entender uma coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós bem sabemos que fica, aleluia, no período de 3 anos e 6 meses sem chover, aleluia. E quando a seca toma de conta, aleluia, é aí onde se revela onde está a nossa confiança. Quando nos falta alguma coisa, se revela aonde está a nossa confiança. Deus, irmão, tendo uma opção de mistura lá no freezer da geladeira, é gostoso. Aleluia. E adorar a Deus sabendo que de sexta-feira você vai sair de um culto da campanha abençoado, um término da campanha que está tendo aqui abençoado. Aleluia. Vou ligar para a precisaria e vou pedir aquela meia mesmo, sabe? É proibido, pastor, não é nada. Serve convidar ou ora. Aleluia. Mas é nessa hora, é nesse momento, aleluia, que nós sabemos aonde está de verdade a nossa confiança. Eu pegar o louvor do Delino Marçal e cantar: se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus? Da boca para fora? É fácil. Vocês sabem o que aconteceu com esse moço que canta esse hino? Vocês têm ciência do que aconteceu com ele? No auge do hino. No auge do hino. Aleluia. A sua mãe, líder de círculo de oração, mulher de joelho, mulher
eu aceito Deus. Eu poderia totalmente questionar Deus. Minha mãe clama, minha mãe ora, minha mãe busca. Por que o Senhor não protegeu ela? Aleluia. Você consegue entender aonde se vê, aleluias, o verdadeiro crente na presença do Senhor? É em momentos e circunstâncias da nossa vida que nós não vamos conseguir fugir delas. Ou seja, vai haver, aleluias, surpresas na nossa caminhada. Vai haver circunstâncias que vão nos cercar. Aleluia. Vai haver, aleluia, você sair todo agradecido, que nem você vai da sua casa. Você levanta, você dobra o joelho, você ora a Deus. Você ainda na condução, você vai para o seu serviço. Mas pode ser que um dia você venha a ser acometido, aleluia, por uma carta de demissão. O seu cartão não pode estar lá na chapeira. Você pode estar saindo para fazer o seu trabalho, porque você, aleluia, trabalha para você. Você é um empreendedor individual, aleluia. Você é um aleluia, você é um empresário, aleluia. E de repente contratos possam ser, aleluia, rompidos, aleluia. O seu telefone toca, não precisa vir, aleluia. Cancela o serviço de hoje. Como é que eu vou voltar para minha casa? A pergunta que eu quero calar é essa: aonde está a minha confiança no Deus que fez o céu e a terra? Porque depois que não choveu, depois que foi lançado o desafio, aleluia, depois que Deus respondeu com fogo, e depois que eu acabei com, aleluia, aqueles que induziam a idolatria, ouve-se uma voz que, aleluia, se ecoa por uma mensagem até a minha vida dizendo: se amanhã, aleluia, o que você fez com eles eu não faço a ti perante os meus deuses, aleluia, se amanhã eu vou acabar com você conforme você acabou com eles, aleluia. Vamos conjecturar o negócio aí, vamos brasileirar o negócio. Eu não me chamo Jezabel. Se amanhã não der cabo de você, se a sua cabeça ainda continuar em cima do seu pescoço, aleluia. Olha que situação. Tiago vai dizer o quê? E esse Elias, citado até agora, ele tem as mesmas dores e paixões que nós, tinha as mesmas coisas que eu e você, os mesmos medos que eu e você. Então fica fácil entender o porquê quando ele ouve aquilo, aleluia, ele volta. Mas tudo que eu acho mais lindo nessa história de 1 Reis 19 é que quando o consciente dele começa a cozinhar, o Senhor entra em cena. Aleluia. Quando ele começa a pensar muito, Deus entra em cena. Aleluia. Já reparou? Você lembra? Quando você já estava a ponto de querer tomar até uma decisão, e Deus levantou um vaso para vir falar com você? E Deus levantou alguém para vir falar contigo em cima da situação que você está vivendo, e aquilo te deu força para você continuar de pé, aleluia, na presença dele. Aleluia. Quando a mente dele ia começar a corromper tudo, aleluia, o Senhor envia um anjo, aleluia. E esse anjo ele não vem de mão vazia, ele vem trazendo uma substância, aleluia, para a vida desse homem. Substância essa, isso nós lemos, aleluia, no capítulo 19 nós não vamos entender. Se nós vamos ler, aleluia, outros capítulos, outros lugares, outros livros que falam sobre Elias, nós também não vamos entender, aleluia. Mas quando eu me deparo, louvado seja o nome do santo do Senhor, aleluia, Romanos capítulo 8, verso 15, põe na tela, pela por gentileza. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Olha só o que é que vai acontecer. Louvado seja Deus, como esse homem, aleluia, o espírito de escravidão, para outra vez estardes em quê? Temor. No temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo
ler, depois que a gente fala da Bíblia. Se você ler na Bíblia, aleluia, o mesmo Espírito, o primeiro, vai dar com letra maiúscula. Vai estar testificando quem? O Espírito Santo de Deus. Ele testifica com quem? Com o nosso Espírito, letra minúscula. Ele não vem falar com a nossa alma, ele vem falar com o nosso Espírito. Aleluia. Sabe por quê? Porque se naquele dia, lá na caverna, lá onde ele se escondeu, se lá naquele momento do fogo, do terremoto, aleluia, tivesse a alma, aleluia, em primeiro plano, ele já saberia que Deus ia se manifestar em alguma coisa nessa aí, porque a alma é assim. Aleluia. Olha só como é a alma. Ali tem um profeta. Ela dá sinal para o corpo e corre atrás. A alma é assim. Ali tem que ver como é que é. Ele corre para lá. O Espírito, conduzido pelo Espírito, aleluia, ele freia. Procura saber direito. Procura saber como que é. Procura se está amparado nas Escrituras. Procura se está amparado em Deus. Aleluia. Porque surgirão espíritos enganadores. Aleluia. Parecerão ser bom para mim e para você. Parecerá ser bom para mim e para a tua família. Aleluia. Mas se não estiver amparado no céu, aleluia, eu temo pela terra. Aleluia, que pode acontecer. Mas eu louvo a Deus. Aleluia. Eu louvo o apóstolo Paulo. Aleluia, que quando ele escreve aos Romanos, ele está dizendo: olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, porque somos filhos de Deus. Aleluia. E quando ele está debaixo do zimbro, com a sua cabeça para lá e para cá. Aleluia. Sou melhor que meus pais, melhor que eu morro. Olha que situação que eu estou passando. Meu Deus, ó vida, ó céu, o Senhor se apresenta. Lembra que eu pedi para você guardar, aleluia, o que é que estava sobre a cabeceira, aleluia, da onde Elias estava deitado? O que é que estava lá? Capítulo 19 de 1 Reis, verso de número 8, por gentileza. Levantou-se. Não, verso de número 6. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Ora, quem é que é como eu que curte um churrasco, irmão? É, Roberto? Quando se fala em brasa, vermelhinha, você vai entender quando você põe o pão de alho lá. Isso é minha patente. Quando você põe o pão lá, aleluia, se você não ficar de olho, o que acontece? Ele queima. E por dentro? Ele está como? Está cru. Percebe? Que esse pão aí, trazido para ele pode estar em brasa, mas ele é bem cuidado. É assim o pão de alho da churrasqueira, quando alguém cuida diligentemente dele. Ele vê, ele vira. Daqui a pouco ele entende que ele precisa tomar mais um tombo, não é assim? Daqui a pouco ele precisa tomar outro tombo. Aleluia, aí ele vai começando a corar. Por dentro vai começando, aleluia, a ficar homogêneo, vai ficando, aleluia. Quando vai servir, aleluia, o negócio é unânime. Todo mundo fala: meu Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. Ainda que a estação de brasas está bem cuidado. Por que sobre brasas? Porque no céu, aleluia, tem brasa, tem brasa. Lá no céu tem brasa, velhinha, por gentileza. Salmo 78, verso de número 23. Ô glória, olha só que pão que, aleluia, Elias recebe. Parece ser um pão qualquer, parece ser, aleluia, alguma coisa. Louvado seja Deus, ao léu, ao anjo trouxe, aleluia, se serviu ele, não. Olha o que fala o Salmo 78, verso de número 23. Aleluia.
24. Fizesse chover sobre eles um maná para o comerem. Aí o salmista está apontando quando Deus, aleluia, tira o seu povo do Egito e vai levar rumo à terra prometida, com o que o Senhor nos alimenta. E eles comeram como se lhe tivesse dado do trigo do céu. Verso 25. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Para aquele povo tinha que ser toda manhã, aleluias, o maná toda manhã, tinha horário para ser colhido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para Elias, Deus para o céu, aleluia, desce lá, leva para ele, aleluia, não leva um pão qualquer não. Eu quero que você leva para ele um pão que ele vai caminhar 40 dias, e um pão que ele vai caminhar 40 dias, não pode ser um pão qualquer. Abraão comeu o pão dos poderosos, aquilo que é servido no céu, Deus serviu para ele na terra. Mas você está querendo dizer o quê? Ou aplicar na sua vida esse negócio, você não vai sair daqui, tipo, ou por fome, você vai sair daqui alimentado, você vai sair daqui com coisa para caminhar, e tem uma circunstância, e tem ameaças, e tem, aleluia, coisas que te cercam, e o Senhor, aleluia, será contigo. Aleluia. Percebe que antes de tudo ele estava num conflito de mente, mas o Senhor precisa entrar com providência, e a providência que o Senhor começa a fazer com ele é essa: primeiro eu vou te alimentar, primeiro você vai comer, aleluia, porque quando você pensa que a sua caminhada está chegando ao fim, ainda tem muito tempo para você caminhar na minha presença. Então eu te alimento com isso, aleluia, eu te alimento, aleluia, dessa noite com uma boa palavra ao teu coração, aleluia, eu te encorajo a ficar de cabeça em pé, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu te encorajo, aleluia, a não olhar para o que está sendo apontado para você. Eu te encorajo a acreditar naquele que se apresentou diante da tua presença, aleluia, e se apresenta como ele está se apresentando essa noite, dizendo: eu te compreendo, eu te entendo, eu sei o que você está passando, e eu te digo, isto não é o fim. Ele come, caminha 40 dias e 40 noites, como a Bíblia diz, até chegar aonde? No Horebe, o monte de Deus. Deus alimentou Elias, não foi para ele, aleluia, chegar até o lugar onde está a presença de Deus e ele se esconder. Deus o alimentou para ele chegar até onde a presença de Deus, aleluia, ela é notória. Não foi para ele se esconder em meio aos dilemas, porque quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vai, aleluia, procurar é um lugar para ele se esconder. Então ele acha uma caverna e se esconde. O interessante do texto, a parte linda do texto está nisso. O Senhor se apresenta para ele e pergunta assim: Elias, o que fazes aí? O Senhor estava perguntando para ele: o que é que você está fazendo aí, Elias? Você é inteligente, pensa comigo. Qual poderia ser a resposta do Elias para o Senhor? Senhor, eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado pela Jezabel. Ela disse que quer arrancar a minha cabeça. Essa seria a resposta mais cabível para o Senhor. Mas já reparou? Quando o Senhor pergunta alguma coisa para mim e para você, ao invés de nós responder de verdade o que é que está acontecendo, nós
se eu fico lá, morre e agora? O que vai ser? Foi isso que o Senhor perguntou para ele. O Senhor perguntou o que é que ele estava fazendo ali. Aplicação para a tua vida. Você sabe onde você tem entrado. Você sabe o que você tem falado. Você sabe, aleluia, qual atitude você vai tomando. A pergunta do céu para mim e para você é essa: o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo nesse meio aí, cara? O que é que você está andando com esse tipo de pessoas? O porquê é que você ainda insiste, aleluia, em viver esse tipo de vida? Sendo que eu tenho uma vida nova para você, sendo que eu tenho algo novo para a tua vida, sendo que eu tenho um chamado lindo para você. Aleluia! Aleluia! Mas sabe qual que é a nossa resposta? O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu... O que é que você fala para ele? Ao invés de você falar que ele sabe, ele quer ouvir você falar para ele: Senhor, eu não consigo sair dessa situação, me ajuda. Senhor, eu não consigo largar esse vício, me ajuda. Senhor, eu não sei, aleluia, quando eu tento, eu não consigo, quando eu vejo, eu já estou fazendo, me ajuda. Aleluia! Porque quando eu começo a agir assim, sabe quem que vai entrar em cena? Aquele que em João 16, no Evangelho de Jesus Cristo de João, capítulo 16, é relatado que eu não estou nessa terra órfão. Nós não estamos aqui órfãos. Foi deixado alguém conosco. Esse alguém tem poder. Aleluia! Qual é o poder dele? Fazer eu entender do pecado, da justiça, do juízo. Aleluia! Lembra Romanos, capítulo 8, 16? Esse Espírito fala comigo. Aleluia! Mas eu preciso me permitir ele falar comigo. Muitas das vezes eu tenho deixado a emoção tomar conta, aleluia, do ambiente. E nessa hora, Elias quis tentar com emoção. Aleluias. Olha o verso 10 do capítulo 19. Olha o verso 10 do capítulo de 1 Reis 19. E ele disse: tenho sido muito zeloso. Toca esse negócio aí. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha alma para tirar. Vou ser sincero, isso com Deus não cola. Isso com Deus não cola. Eu me lembro, na certa feita, Jesus Cristo entrou no templo. E quando ele entra no templo, ele vê duas situações. Ele vê um publicano orando. E ele vê, aleluias, quem dava nada por ele, um pecador. A oração de um: Senhor, tu sabes que eu dou dízimo. Senhor, tu sabes que eu não sou como ele. Aleluia. Isso não convence o Senhor. Sabe o que, aleluia, chega ao céu com cheiro suave? O que o pecador lá que conseguia nem olhar para o alto, aleluia, ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Ou seja, eu não quero estar nessa condição. Eu estou porque eu sou fraco. Eu estou porque eu não aguento. Eu estou porque, aleluia. Senhor, se o Senhor não me ajudar, o que será de mim? É aí onde que está o negócio. Quem é que foi que saiu justificado na sua oração?
Pai, o Filho e o Espírito. Nesse ambiente aqui, nós já vimos pessoas aqui chorando, aleluia, se o Senhor receber novamente nesse altar. Nesse ambiente aqui, nós vemos vidas sendo libertas. Nesse ambiente aqui, nós vemos vida, aleluia, sendo orientadas pelo Senhor. E é por isso que eu digo que não era com emoção, não era no Canarábia, não era. O Senhor queria falar com ele através do Espírito. Eu preciso tratar com você, Elias, de espírito para espírito. Eu preciso novamente, aleluia, avivar o que você perdeu, porque você ouviu aquilo daquela mulher. Eu preciso avivar novamente em você o que? Aleluia, a sua fidelidade para comigo, Elias. Porque quando você foi chamado, tu foi tão fiel, aleluia, tu foi tão fiel. Quando você disse que não ia chover, você teve tanta fé, Elias, mas tanta fé que não choveu. Eu quero ativar em você, Elias, aleluia, a fidelidade de outrora. Eu quero ativar, aleluia, em você, aleluia, o emuná de Deus. Que é isso, pastor? Emuná, aleluia, é a certeza do que vai acontecer. Aleluia, quando isso está ativado em mim, eu tenho certeza do que vai acontecer. Quando eu sou fiel a Ele, aleluia, está ativado em mim essa emuná, aleluia, essa certeza do que vai acontecer. Porque se eu for fiel a Ele, Ele vai alcançar o meu parente, vai alcançar o meu amigo, vai alcançar o meu filho, vai alcançar a minha casa, se Ele for fiel a Ele. Aleluia. Ele fala, Elias, põe na tela, Elias, Salmo 42, verso 5, por favor. Elias, cadê aquele que bradou com alta voz sobre a minha palavra não vai chover? Aleluia. Grego, pistes, fé. Aleluia. Por quê? Pistes, confiar em Deus e em tudo o que Ele fala. Preciso ter essa confiança, porque vamos ser sinceros, tem culto e culto, aleluia, porque eu não entendo o ambiente. Porque quando eu entendo o ambiente, não existe culto e culto, só existe culto a Ele, porque para Ele são todas as coisas. Não existe culto A ou culto B, existe culto a Ele, aleluia, e só existe o culto a Ele, aleluia. Quando o Pistes, aleluia, faz parte do meu ser, quando o Pistes, quando a fé, ela está enraizada, porque eu acredito no que Ele fala, aleluia, porque eu acredito no que Ele me orienta. Ele não vai me trazer para este lugar para me orientar de qualquer maneira. Então quando eu entro aqui dentro, aleluia, que Ele é para a casa, aleluia. Eu vou começar a falar não. Falar não para quê? Para aquilo que outrora eu dizia sim. Depois que eu apresentar um culto para Ele com fé e sair orientado, crendo no que Ele me falou,
Quando o primeiro convite vir, eu vou falar não. Porque Ele falou comigo. Ele falou que vai mudar a situação. Ele falou que vai mudar a minha história. Aleluia. Então eu não preciso, aleluia, de alternativas. Eu preciso somente de uma ponte certa. E uma ponte certa só vem dele. Lembra quando o povo estava a arca? O que o Senhor vai falar, Moisés? Manda a arca aí na frente. Manda, aleluia, eles irem na frente. Quando eles estiverem tiro de um arco, aleluia. Aí você pede para o povo seguir. Sabe por quê? Porque quem vai na frente sabe o caminho. Aleluia, se começou a seguir o caminho. Aleluia, e conduz ao lugar. Aleluia, dito por ele. Vou te colocar numa terra que manda. Olha a emoção. Josué, separa 12. Vai lá na terra para espiar. Vai trazer um relatório da terra. Se é boa, se é magra. O povo que habita, se é forte, se é fraco. Se eles habitam em muralha, se eles habitam em tenda. E traz o fruto da terra. Ao cabo de 40 dias, esses 12 homens voltam. Aleluia, você vai trazer o relatório. Olha só como a emoção toma conta do negócio. 10 dos 12 com fruto na mão. Porque todos que foram para lá voltaram com alguma coisa na mão. A Bíblia vai dizer que voltaram com romãs, uva e figos. Como é que eles pegaram? Como é que eles pegaram? Aleluia. Aí 10 Rogério, o negócio na mão é difícil. Está na mão dele, Bruno. Está na mão dele, Roberto. É difícil. Por que é difícil? Tem gigante lá. Numa coerência, tá, tem gigante. Mas o que está na sua mão? Então, mas tem gigante lá. É igual crente, irmão. E reclama de tudo. Ele chega em casa, ele abre o guarda-roupa, ele tem uma opção de roupa para escolher, mano. Se não for a camisa branca, é a verde. Se não for a verde, eu não. Mas tem lá. Aleluia. Eu sei que uma peleando aqui só quer coisa nova. Tá bom. Mas tem. Aleluia. Se hoje você não come arroz com feijão, você come arroz com salsicha. O arroz com feijão com salsicha é macarrão com sardinha. Aleluia. Mas tem. Aí eu tô assim. Mas tá difícil. Mas tá difícil. Mas na minha casa tem. Eu tô falando, mas tá difícil. Aleluia. É como aqueles 10 voltando com o relatório. Tem gigante. Os caras é grande. O lugar que eles moram é muralha. Meu Deus. Só que tem dois. Que não se corrompeu, não. Só que tem dois. Que não se corrompeu, não. Aí eu abro a voz e fala: supamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe por quê? Aleluia. Ele estava com a fé enraizada, tristes na sua cabeça. Ele falou: vai lá, aleluia, espiar. Se ele disse vai lá, é porque ele vai dar. Se ele disse vai lá, é porque é poderoso. Se nós buscamos em meio a gigante, em meio a dificuldade, e ele mostra o fruto, é porque ele foi por nós lá. Ele foi por nós lá. É aí que está o negócio. Aleluia. Se ele é comigo, é contigo, é pra minha casa, é também pra tua casa. Belinha, 42, verso 5. Aleluia. Olha o Espírito com voz mansa falando: porque está batida, ó minha alma.
daquilo que Ele, aleluia, te orientou. Aleluia. Porque Ele se apresentou para você nessa noite. Te amei.